Sexto dia do mover da cura. 6 dias movendo algo que é natural pra gente. Não podemos mais considerar as coisas como sobrenaturais. Nós precisamos considerar e ancorar e sentir e viver como algo natural. E a cura, ela tem que ser assim. Ela faz parte da nossa natureza. Ontem mesmo a gente falou do momento em que talvez a gente nem precise mais usar sequer a palavra cura. E claro que isso é uma construção, claro que isso é uma mentalidade, claro que isso é uma ancoragem, claro que isso é uma postura, um estado de ser, de estar. E sim, esse movimento da cura, ele nos cura, ele tem nos curado de tudo que a gente carregou, tem carregado. Não importa o nível da cura, o que importa é a cura em si. E nesse sexto dia, após ontem, que confesso para vocês, mexeu, né? Mexeu nas estruturas, eu também fiquei mexida, fiquei emocionada. Mexe toda vez que a gente ancora, toda vez que a gente sente praticamente ao vivo o poder de Cristo, né? A gente tende a ficar mais emocionados mesmo, essa é a palavra. E hoje, então, no sexto dia, eu quero trazer uma informação que talvez vocês até tenham, talvez para alguns vai ser novidade, talvez para outros vai ser uma disrupção. A Val colocou essa aula de ontem, eu tenho que assistir umas 3 vezes. A Val tem até para contar alguma coisa. Olha lá, não era mais você falando. Pois bem, não era. O Anderson e a Lili estão até um pouco acostumados, porque eles andam comigo mais tempo, então eles percebem na hora que o negócio muda e aí fica praticamente explícito. Que bom, Val, que você percebeu isso. Mas enfim, eu tô falando aqui com o pessoal da Casa das Águas, vocês precisam assistir a intercessão de ontem, tá? Tá aqui no Instagram, tá no YouTube. Precisam assistir, é o 5º dia da cura, tá? Enfim, nesse sexto dia, nós vamos trazer talvez uma informação que seja disruptiva para alguns. Talvez seja uma novidade. E talvez para outros não. Enfim, não importa se sim ou não, o que importa é a informação em si. Não sei se vocês sabem, mas o corpo é o nosso maior curador. Vocês sabiam disso? Esse mesmo corpo que sofre as mazelas do nosso dia, esse mesmo corpo que traduz, que expressa a nossa confusão mental, as nossas dores emocionais, que sofre muitas das vezes, né, com declínio físico mesmo, com envelhecimento ou com a degeneração de uma doença grave, né, o corpo definha, ele morre, de fato, porque ele é o único que morre e volta a ser terra. Esse corpo é o nosso maior curador. Parece até um pouco estranho, né? Um pouco estranho pensar que o corpo é o nosso maior curador. E ele é. Ele é. Aqui, nas águas de Micael, na Casa das Águas, a gente vê isso, a gente sente isso, a gente traz isso para si. A gente ancora esse ensinamento que a cura é esse processo vivo e que ela acontece no tempo certo,
para cada um. E quando a gente eleva a nossa vibração, quando a gente expande a consciência, o corpo acompanha essa transformação. E ele vai reajustando para sustentar a frequência elevada. Tanto é, gente, que eu tenho inúmeros relatos, mas são inúmeros, de pessoas que começam o processo das águas e sente no corpo. Sente dor física que nunca sentia, sente incômodo, sente. Porque o corpo, ele tende a acompanhar a transformação que está acontecendo na consciência, que está acontecendo na mente. Uma vez que a gente fala de expandir, de alargar, é como se a gente não coubesse mais no tamanho do nosso corpo, tal como ele era. Então o corpo começa a reagir. E inevitavelmente, para alguns, o jeito que ele reage é uma promoção de algo considerado, vou por aqui, considerado ruim, que é uma dor. Mas a gente também sabe que a dor, ou desarranjo, ou o excesso de emoções que o corpo promove quando você começa a estar expandido na consciência, não é algo ruim. É esse reajuste, é esse alinhamento. Porque de fato, a gente começa a estar alinhado a um eixo de verdade, de caminho, de vida, de amor, de luz. E isso são níveis de consciência que a gente vai subindo, a gente vai galgando. E esse eixo nos conecta a Micael, nos conecta a Jesus Cristo, feito homem, nos conecta a Micael, aquele que é como Deus, que foi feito Jesus em homem, e nos conecta a Deus. Então, é um eixo, é um alinhamento. E esse alinhamento, ele conduz não só nós, mentalmente falando, como consciência, como também nosso corpo a uma vida plena, onde a saúde não é apenas ausência de sintoma, mas uma manifestação de harmonia entre o corpo, a mente e o espírito, de fato. O corpo, gente, é esse organismo vivo e ele está constantemente falando, constantemente se comunicando. Ele fala através da sensação, ele fala através dos sintomas. Presta atenção, através das sensações, dos sintomas, dos estados emocionais. Ele indica não apenas o desequilíbrio, mas ele indica também o caminho para a cura. Por isso que ele é o nosso maior curador. Ele é o nosso termômetro. Sabe quando você fala, tô febril, vou começar com uma febre, enfim. Aí você bota o termômetro, tá ali 37 e pouquinho. O corpo é isso. Diante a expansão da consciência como um todo. Quando algo não tá em harmonia, ele expressa. Às vezes ele faz um sinal sutil, às vezes ele evidencia. Às vezes ele dá uma dorzinha, às vezes ele dá uma fadiga, um burnout. Às vezes ele dá uma alteração hormonal pequena, às vezes ele te altera completamente. Muitas das vezes ele muda a nossa respiração. E ele mexe também no nosso batimento cardíaco. E eu falo com propriedade para isso. Eu tenho colhido uma desarmonia metabólica, onde tenho fadiga, tenho alteração hormonal, percebo as minhas mudanças em respiração, meu batimento cardíaco baixo, e percebo que cada sintoma vem carregado de uma mensagem. Está sendo um reflexo daquilo que eu preciso ver, acolher e transformar.
Só que como que eu lido com isso? Como que eu faço isso? Eu olho com outros olhos. Eu olho com um olhar de consciente, de consciência, de expandida. E não me vitimizo e não esmoreço e vou ali aprofundando. E vou chegando a pontos, vou acessando outras informações. Tanto é que a nova era das águas de Micael, o fato da gente dar as águas de Micael, é um fruto de um momento meu de cura física. Não sei se todos sabem, mas no final do ano passado eu estava passando por um processo espiritual e aí veio uma equipe espiritual e me foi dito isso. Olha, a partir de agora você vai doar as águas de Micael. E aí coisas vão acontecer. E sim, muitas coisas aconteceram. A gente não fez, ou pelo menos eu não fiz o que eu achei que iria ser feito, que era recolher uma quantidade de recursos para poder fazer as águas como elas são e doar, mas eu fiz algo que foi infinitamente maior, que foi desprender as águas de Micael para um grupo de pessoas aqui dentro da Casa das Águas e nós mesmos fazermos as águas. E a gente foi transformado de um nível que eu nunca imaginei que seríamos. Tudo porque eu tenho sintomas sim, eu tenho alteração sim, eu tenho as minhas fadigas sim, os meus burnout assim, mas eu olho de um outro lugar, que não o lugar e os olhos de Mariana, identificada, doente, com problemas. Não, eu olho ali, aqui, como um meio de acessar aquilo que meu corpo quer comunicar e expandir dentro daquilo. E quando eu falo expandir, é expandir sim a consciência e transbordar informações que eu colho dentro de mim. Acessos que eu tenho nesse eixo espiritual que eu expliquei logo no começo. Dentro aqui do processo das águas, essa comunicação do corpo, gente, ela se torna mais evidente. E quem não viveu isso, seja em algum momento que fez o processo das águas ou fez aqui a nova era das águas, tá desconexo. Porque o corpo tá comunicando o tempo todo. Porque nós estamos falando de frequência ancorada, nós estamos falando de uma nova frequência. E o corpo tá respondendo. Porque ele tá vibrando numa frequência. De repente você coloca ele em outra, não tem como ele não responder. E as águas, elas começam a tocar nas camadas. Sabe, camada, tipo camada da pele? Pele, derme, epiderme e vai profundamente, ela vai tocando as nossas camadas. Por quê? Porque a gente bebe da água. Não é algo que tá nas nuvens. Não, a gente bebe de um líquido que tem frequência, que tem informação, que tem Cristo dentro, que tem renovação, ressurreição, que tem cura, que tem tudo. A gente bebe dela e ela entra. Então, sim, não é literal. Ela toca camadas, ela transborda em camadas. E vai trazendo nós, e vai colocando a gente na consciência. Vai trazendo toda a nossa biologia para vibrar numa biologia, de fato, consciente. E o aumento da frequência, gente, da frequência que a gente vibra, ela vai gerando um ajuste no nosso campo eletromagnético. Tudo que a gente é, tudo que a gente vibra como um magnetismo mesmo. Tudo que a gente é em ser, no ser que somos. E isso vai realinhando energeticamente e fisicamente. Não tem nada místico, pelo contrário, cada vez mais tem estudos científicos, né? Tem muita coisa vindo à tona de que é isso, o corpo é energético. Ele é vibracional, ele
é regido por frequências. Mesmo que a gente não vê, é assim. E esse realinhamento, esse reajuste, ele pode, assim, manifestar um desconforto temporário. Então, talvez venham com uma tensãozinha muscular, uma febrezinha, dores, um cansaço. Eu também recebo, às vezes, depoimentos disso. A Déia tá, acho que até aqui na live, ela no começo falava: Mari, eu tô com um cansaço extremo, eu não faço tanto pra estar tão cansada. Sim, é o corpo reajustando, realinhando, reagindo. Mas tudo isso, gente, faz parte desse movimento natural de cura. Por isso que o corpo é o nosso maior curador. E quando ele tem espaço para ser o nosso maior curador, quando a gente deixa ele ser o nosso maior curador e não fica interferindo, e fica só aqui, ó, atrás, consciente, só olhando e não se vitimizando, a gente começa a expulsar de fato toxina, memória, trauma, dores, doença. E aí vai reestruturando internamente e dissolvendo tudo que está armazenado ao longo do tempo. Porque a gente armazena, é assim. Tá tudo impresso aqui, é assim. E a gente não fica limpo de todo, porque a vida é assim. Aqui, gente, nós precisamos entender que o processo, ele ganha sentido. Ele não fica só um processo de tirar traumas, ou de fazer isso ou fazer aquilo. Ou mais um processo de cura, de consciência. Não. Aqui o processo, principalmente aqui, no mover da cura, ele ganha sentido. Aqui a gente encontra espaço para ser esse reflexo, refletir mesmo a nossa jornada interna de consciência para o mundo. Por isso que cada água carrega uma frequência específica. E por isso que a cura carrega todas as frequências. E a gente fica carregados. O nosso corpo fica carregado delas. E aí a gente pode tocar em cada canto da nossa casa, nas pessoas que a gente ama, nas pessoas na rua. E como uma mágica, curar a nossa casa, as nossas paredes, os nossos filhos, os nossos companheiros, a nossa família, os nossos amigos, ou aquela pessoa que você nunca viu na vida. O corpo é o nosso maior curador. E é com ele que a gente cura. Bebê da cura
é se purificar sim, é se estruturar sim, é se elevar sim para sustentar a frequência mais alta. Mas é para além disso. É curar milagrosamente o outro. Mari, como que eu posso curar o outro se eu não me curo? E eu te falo, testa, só testa. E você vai sentir, perceber que é curando o outro que você se cura. É você entrando nessa sintonia, nesse fluxo. E aí os sinais do seu corpo não vão ser mais vistos como um problema, mas como uma bússola de expansão da consciência para você ir até o outro no ponto que ele precisa, que é o mesmo ponto que você precisa. Meu coração até acelera, um coração que bate pouco, bate devagar, acelerou agora. Porque sou eu curando algum nível de vocês que eu me curo. E a cura não é esse evento isolado, é esse processo vivo, que tá ocorrendo. E que chega até vocês no tempo certo. Talvez desligam daqui e falam, mas Mari, não acontece nada, não muda nada. Não fale nunca mais isso. O que é nada diante de uma eternidade? Quanto mais a gente ouve o corpo, mais a gente ouve Deus. Porque Deus fez a gente em imagem e perfeição. Deus criou essa estrutura. Se a gente compreender isso, meu Deus. Se a gente compreender os sinais, os sintomas, e a gente nos abrirmos para ter espaço para curarmos-nos através daquilo que a gente derrama para o outro, tá aí. A regeneração tá completa. Do físico ao sutil, do individual ao coletivo, do ser indivíduo à totalidade. Imagine se a gente usasse a internet, essa rede, para derramar a cura, seja do modo que for, seja impondo mão, seja com água de Micael, seja trazendo uma mensagem poderosa, seja em silêncio, abrindo aqui, ancorando em silêncio, do que a gente usar a internet para ir lá, hatear, caluniar, ficar rolando o feed a esmo, sem nada,
vendo a vida dos outros, se comparando. Imagine. E pode talvez não ser só uma imaginação, pode ser uma promessa essa, da gente ter uma rede social curadora, curativa, em que a gente usa os nossos corpos, a nossa beleza externa, aquilo que o outro vê, para derramar sobre ele. E logo quando você derrama e transforma, você se cura. E aí o ciclo acontece. Porque o outro derrama sobre o outro e o que ele cura no outro, ele cura em si. Tá? Do individual ao coletivo, uma cura de uma humanidade acontece. Ah, Mari, isso é utópico. Ah, utópico é para quem não vê. Para mim é uma visão. Para mim é algo que é real. E que talvez não demore muito tempo para acontecer, vide o aceleramento da inteligência artificial. Com a inteligência artificial, a gente vai ter tempo para se olhar, para se tocar, para se cuidar, para perceber um ao outro, para valorizar as relações, valorizar o humano. O corpo é nosso maior curador. Se a gente ouve os nossos corpos, se a gente compreende o sinal que ele emite, a gente compreende Deus. Porque a cura não está longe disso. Ela é isso. Ela é esse processo vivo, criador, co-criador. Não acontece dessa forma linear que a gente imagina que é, mas sim em camada. E cada etapa vai revelando mais sobre a consciência, mais sobre a nossa energia, mais sobre os nossos acessos, nossos potenciais diante a um acesso de informação. Mais do que eu ser um exemplo dessa pessoa que traz cura para se curar, tem algumas pessoas que passaram aqui pelas águas de Micael ao longo desses 11 anos que marcou a gente de um tanto. Uma delas foi, eu não me recordo o nome dela. Quando ela entrou para o processo das águas, logo que ela tomou a verdade, ela começou a sentir muitas dores. Muitas dores. E ela ficou apavorada. E aí ela foi tentando de tudo, fazia uma coisa, fazia outra, e eu junto. Respira nas águas. Começa a olhar para a verdade. A verdade está abrindo espaço em você, a verdade está trazendo à tona coisas que você não quer ver. E cada vez que ela se permitia um pouco avançar, a dor aumentava. E aí ela negava, ela reprimia. E eu vou parar o processo. Eu lembro que eu e o Thales falávamos, faça de tudo, menos pare o processo. Até um dia que ela entrou na consciência. E ela falou, meu corpo tá gritando. E eu falei, tá, aprofunda. Ele grita pelo quê? Por quê? Ela falou, ele tá gritando por autenticidade. Eu preciso falar o que eu preciso falar. Eu preciso assumir as minhas necessidades. Eu preciso mudar a minha forma de ver, de viver. Gente, parecia mágica. Ela falou 4 coisas e a dor desapareceu. E ela falou, Mari, que conflito interno que eu tô. Eu falei, você estava. Porque acabou de ser resolvido. Percebam que é um acesso.
A verdade, ela é uma plataforma, ela é local. Você entra nela e você vive nela e você nunca mais sai dela. A cura é a mesma coisa, a liberdade é a mesma coisa, a paz é a mesma coisa. Muitas das pessoas estão dentro já dessa sala da verdade, só que estão achando que estão do lado de fora. Muita gente está do lado de fora e está precisando entrar. Mas nós que estamos, podemos considerar que já estamos dentro desse lugar, nós precisamos mudar a visão de ver as coisas. Mudar, transformar o jeito que a gente vê o corpo. Não dá para tratar ele dessa forma. O corpo é o nosso maior curador. Porque se a gente tá aqui na Terra com esse corpo, com esse veículo, gente, só tem ele. Senão a gente tava em outro lugar, fumacinha que eu brinco. Tava lá, com Deus, sei lá, ou em outro lugar, só pairando. Tem um outro caso específico mesmo, teve um empresário que ele tomou a água da fé, paz, fé e cura, e ele é dos Estados Unidos e tal, a esposa brasileira, e conheceu a gente e ele tava com câncer, e ela com aquela ideia, né, de que ele iria sair dessa, ele iria se curar e tal, e aí ela, eu vou levar isso, tenho certeza que isso vai ser a cura dele e tal. Eu falei, olha, tudo pode acontecer, mas tenhamos fé, eu acho que pode sim acontecer. E aí levou pra ele e ele falou pra ela, olha, eu vou tomar só paz, fé e cura. E ela me chamou e eu falei, tudo bem, se ele quer isso. Aí ele tomou a paz, 21 dias ele tomou a fé, 21 dias ele tomou a cura. E aí ele fez a passagem. E aí ela me ligou desesperada, Mari, era pra ele se curar. E eu falei, quem disse que ele não se curou? E ela falou, por isso que ele estava tão em paz. Por isso que as palavras de fé dele eram outras. Por isso que ali, quando ele bebeu a cura e nos dias finais, ele estava... A gente sentia que ele estava em cura mesmo. Eu falei, pois é. O corpo é o nosso maior curador. E tem outros inúmeros casos de pessoas que usaram das águas para resgatar a espiritualidade, a sua espiritualidade, o seu espírito, e se conectar a uma missão maior. A cura não é só eliminar um sintoma. E talvez a gente saia daqui hoje falando, nossa, eu não vou ficar mais o doido do remédio. Não, eu vou investigar os meus sintomas. Desde aquela simples dorzinha de cabeça, sabe? Que a gente corre para tomar um remedinho. E eu não tô falando de não ir tomar o remedinho e nem ficar curtindo a dor. Eu não sou dessa. Eu tenho comecinho de dor de cabeça, eu já vou lá tomar um Tilenol, que eu não posso outros tipos de medicamento. Mas aí eu falo, opa, o que é que eu não tô vendo? O que é que eu não tô compreendendo? O que é que esse corpício tá tentando falar? Porque, gente, o corpo nunca é inimigo. Nunca. Ele é o aliado mais fiel na nossa jornada de consciência. Porque a gente só tem ele, certo? A gente não tem outro aliado. Não tem.
E quando a gente aprende a ouvi-lo, a gente ouve Deus. A gente ouve Deus com letras garrafais, em caps assim, ó. Deus falando isso, aquilo, vai, fica, não vai. E quando a gente ouve o corpo, a gente compreende o que é nível físico. Né? Tanto se falar nível físico, nível emocional, nível espiritual. Então, o que é um nível físico? É isso que eu vejo? Só o que eu vejo? Só o que eu toco? Por que a gente usa a palavra nível físico? O que é? Mas quando a gente ouve o corpo, a gente entende o nível físico. E a gente entende todas as dimensões do nível físico. E para quem tem bons ouvidos para ouvir, a gente ouve todas as dimensões do nível emocional. A gente ouve todas as dimensões do nível espiritual. E a gente passa a ser um bom ouvinte. E não mais um bom visualizador das coisas. A gente precisa cultuar o corpo. E é cultuar o corpo. Tem que deixar ele belo, na máxima expressão. Tem que deixar ele forte fisicamente. Tem que ter músculos fortes. Tem que se olhar para o espelho e falar: meu Deus, que perfeição isso. Essa coisa de normalizar um corpo desestruturado é ignorante e inconsciente. E claro que eu falo cultue ao corpo, aqui vocês, claro que vão entender isso. Diferente também, né, do que as aberrações que a gente vê ao culto ao corpo. Não é sobre isso. É sobre cultuar o corpo para poder ouvi-lo dentro da sabedoria que ele tem. E dentro deste culto, respeitar a própria existência. É um respeito ao corpo. O corpo não é só esse amontoado de biologia que nos sustenta. Mas ele é esse portal, gente, de comunicação entre a consciência e a matéria, entre o visível e o invisível. E não é lindo isso? Não é lindo entender que é ele, é através dele que a gente se comunica? É através dele que a gente chega nesses pontos, é através dele que a gente tá aqui, ó, tá aqui. É através dele que existe a harmonia sobre tudo, é através dele que você tá passando na Terra, vivendo esse rolê aqui. Ele carrega, gente, registros profundos, ancestrais, dos nossos antepassados. Ele responde às nossas emoções. Ele reflete os nossos pensamentos. É demais. Se você trabalhar a musculatura, você fica forte. Se você se alimenta bem, você é reluzente. Mas acima disso tudo, ele é o guia. Ele é o guia no caminho da cura e da evolução. Que nós possamos aprender a honrar essa inteligência desse nível físico, desse carbono
que somos. Que a gente possa aprender a honrar todos os sintomas e não tratar ele como nossos inimigos. E passar a ver todos os sintomas como grandes mestres. A dor, o cansaço, a tensão, a doença, ela é uma mensagem que revela algo interno. E que precisa ser olhado, compreendido, transformado. E não significa tão somente a cura, porque sim, a gente pode escolher uma cura. Eu tenho um câncer e fui curado do câncer, a gente vê isso diariamente. Eu tenho um câncer e morri de câncer. Tá, você não sabe o nível de cura. O que acontece? Mas você olhar, você compreender e você transformar a mentalidade sobre aquilo, gente, é isso que é estar consciente. É isso que é uma cura consciente. É isso que nós temos que carregar, transbordar, tocar. Toca nas pessoas. Abraça, porque vocês estão carregados disso, vocês estão com água da cura. E não queira nada pro outro, só transborde. É um alinhamento, gente. É uma condução à vida plena. Onde saúde não é só sem sintoma, ausência de sintoma. Saúde é uma manifestação. É uma harmonia de níveis, de acessos, de interpretações do que é o corpo, do que o corpo carrega, das estruturas que tem o corpo, a alma, a mente consciente, a inconsciência, a mente subconsciente, o espírito. É todo essa linda estrutura. Essa linda estrutura carrega tudo isso. É tudo que o corpo carrega. Cultuem o corpo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, porque o corpo é nosso maior curador. Só é através dele que a gente ouve a nossa voz, que a gente ouve a voz da consciência, que a gente ouve Cristo, que a gente ouve Micael, que a gente ouve Deus. E respeite o ciclo, respeite o sinal, respeite esse lugar que ele está te levando. É uma inteligência, gente, natural. Não tem nada de sobrenatural. Tem tudo que é natural. Vamos beber da água? Cura, o 6º dia, o corpo é nosso maior curador. Bora? Amém. Como a Val pôs aí, amém. Sempre é uma experiência beber, né?
Que todas essas informações passadas agora possam ser carregadas para o nosso dia. Essa sexta-feira ensolarada. E que a gente possa transbordar essas informações, seja numa imposição de mãos, seja num abraço, seja num apertar de mão, seja numa palavra dita ou numa palavra não dita, seja num sorriso dado, ou seja num momento de silêncio. Que possamos hoje ouvir o corpo. E usarmos da nossa cura a cura do outro. Usarmos da nossa cura para curar o outro. Mantenha os olhos fechados. Deixa a água entrar. Deixa ela preencher os espaços. Deixa ela percorrer. À medida que ela vai preenchendo os espaços, ela vai abrindo esses mesmos espaços para esse renovo, para um novo de Deus, o novo acesso a Deus, o novo jeito de falar e ouvir Deus, essa nova maneira de se relacionar com Deus. É para isso que a cura está aí. E a água vai te levar num ponto específico dentro do seu corpo. E à medida que ela te leva, você para um pouco nesse lugar. Isso, nesse lugar interno, nesse lugar íntimo, que só você vai saber. E essa mesma água descortina, libera, abre para o grande entendimento, para a grande revelação. Que você é Ele. Que o seu corpo é feito dele. E que nada e ninguém que te disse o contrário disso vai tirar esse encontro de você. Você não é mais você. Você é Deus. Você é a manifestação de Cristo. E Ele fala em você agora. E você fala
através dele. E como você se torna ele agora, eu quero que vocês pensem em alguém. Podem pensar até em si mesmos, porque vocês já não são mais quem são. Vocês são ele. Mas podem pensar também em outras pessoas, em uma pessoa específica. E aí vocês, como Cristo que são, como Deus que são, vão falar essas palavras para essa pessoa. Filho, tua fé te curou. Não porque o milagre esteja fora de ti, mas porque sempre esteve dentro. Eu apenas sopro sobre as águas internas do teu ser, despertando aquilo que sempre foste, inteiro, livre, perfeito. Toda a dor que sentes é uma ilusão que o mundo colocou sobre ti. Mas eu te digo, nenhuma enfermidade pode permanecer onde a verdade habita. Abre teu coração, solta o medo, bebe da fonte viva. A cada gota, permito que o fluxo da vida corra livre em ti, restaurando o que sempre foi teu por direito. Agora olhe profundamente nos olhos dessa pessoa, e essa pessoa pode ser você. Olhe profundamente e fale: levanta-te, anda, vive, porque em mim não há doença, não há falta, não há separação. Há apenas o amor. E onde há amor, há cura. Se quiserem permanecer um pouquinho mais aí, eu vou encerrar e vocês fiquem no tempo de vocês. Aproveitem essa energia, aproveitem essa cura. Os nossos corpos estão sendo ressignificados. Então fiquem o tempo que quiserem e conseguirem aí. E ao levantarem, andem e vivam como se fosse ele.
Amém.